O universo é mental. Ele está dentro da mente do todo. O Kybalion. O todo é espírito. Mas que é espírito? Esta pergunta não pode ser respondida porque a sua definição seria praticamente a do todo, que não pode ser explicado nem definido. Espírito é um simples nome que os homens dão às suas mais elevadas concepções da infinitamente vivente. Esta palavra significa a essência real, significa a mente vivente, tão superior à vida e à mente, tais como as conhecemos, quanto estas últimas são superiores à energia mecânica e à matéria. O espírito é superior ao nosso entendimento, e só empregamos este termo para podermos falar do todo. No juízo dos pensadores inteligentes, estamos justificados falando do espírito como infinitamente vivente, e reconhecendo que não podemos compreendê-la, quer raciocinando sobre ela, quer estudando a matéria na sua totalidade. Façamos agora uma consideração sobre a natureza do universo, quer no seu todo, quer nas suas partes. Que é o universo? Dissemos que nada há fora do todo. Então o universo é o todo? Não, não o é, porque o universo parece ser formado de muitos e está constantemente mudando, ou, por outras palavras, ele não pode ser comparado com as ideias que estabelecemos a respeito do todo. Então, se o universo não é o todo, ele é o nada. Tal é a conclusão inevitável da mente à primeira ideia. Mas esta não satisfaz a questão, porque sentimos a existência do universo. Ora, se o universo não é o todo, nem o nada, que será então? Examinemos a questão. Se verdadeiramente o universo existe ou parece existir, ele procederá diretamente do todo, poderá ser uma criação do todo. Mas como poderá alguma coisa sair do nada de que o todo a teria criado? Vários filósofos responderam a esta pergunta, dizendo que o todo criou o universo de si mesmo, isto é, da existência e substância do todo. Mas isto não pode ser, porque o todo não pode ser dividido ou diminuído, como já vimos, e se isto fosse verdade, cada partícula do universo não poderia deixar de conhecer o seu ente, o todo. O todo não perderia o conhecimento próprio, nem se tornaria atualmente um átomo, uma força cega ou uma coisa de vida humilde. Com efeito, alguns homens, julgando que o todo é exatamente tudo, e reconhecendo também que eles, os homens, existem, aventuraram-se a concluir que eles eram idênticos ao todo, e atroaram os ares com os seus clamores de "Eu sou Deus", para divertimento da multidão e sorriso dos sábios. O clamor do corpúsculo que dissesse "Eu sou homem" seria mais modesto em comparação. Mas que é, pois, o universo se não for o todo separando a si mesmo em fragmentos? Que outra coisa poderá ser? De que coisa poderá ser feito? Esta é a grande questão. Examinemo-la bem. Reconhecemos que o princípio de correspondência vem em nosso auxílio aqui. O velho axioma hermético, o que está em cima é como o que está embaixo, pode ser empregado com êxito neste ponto. Permite-nos fazer uma rápida hipótese sobre os planos elevados,
examinando-os em nós mesmos. O princípio de correspondência aplica-se a este como a outros problemas. Vejamos, pois, no seu próprio plano de existência, como cria o homem. Primeiramente, ele pode criar fazendo alguma coisa de materiais exteriores. Mas assim não pode ser, porque não há materiais exteriores ao todo, com os quais ele possa criar. Em segundo lugar, o homem procria ou reproduz a sua espécie pelo processo da geração, que é a própria multiplicação por meio da transformação de uma parte da sua substância na da sua prole. Mas assim também não pode ser, porque o todo não pode transferir ou subtrair uma parte de si mesmo, assim como reproduzir ou multiplicar a si mesmo. No primeiro caso haveria uma revogação da lei, e no segundo uma multiplicação ou adição do todo, ideias totalmente absurdas. Não há nenhum outro meio pelo qual o homem cria? Sim, há. Ele cria mentalmente, e deste modo não emprega materiais exteriores, não reproduz a si mesmo, e apesar disso, o seu espírito penetra a criação mental. Conforme o princípio de correspondência, temos razão de considerar que o todo cria mentalmente o universo, de um modo semelhante ao processo pelo qual o homem cria as imagens mentais. Este é o testemunho da razão, que concorda perfeitamente com o testemunho do iluminado, como ele o manifesta pelos seus ensinos e escritos. Assim são os ensinamentos do sábio. Tal era a doutrina de Hermes. O todo não pode criar de outro modo senão mentalmente, sem empregar qualquer material, nada há para ser empregado, e nem reproduzir a si mesmo, o que é também impossível. Não se pode escapar desta conclusão da razão, que, como dissemos, concorda com os mais elevados preceitos do iluminado. Justamente como vós podeis criar um universo de vós mesmos na vossa mentalidade, assim o todo cria o universo na sua própria mente. Mas o vosso universo é criação mental de uma mente finita, enquanto que o do todo é criação de uma mente infinita. Ambos são análogos em natureza, mas infinitamente diferentes em grau. Vamos examinar cuidadosamente como fazemos nos processos de criação e manifestação. Mas antes de tudo, é preciso fixardes as vossas mentes nesta frase. O universo e tudo o que ele contém é uma criação mental do todo. Com efeito, o todo é mente. O todo cria na sua mente infinita inumeráveis universos que existem por éons de tempo. E contudo, para o todo, a criação, o desenvolvimento, o declínio e a morte de 1 milhão de universos é como que o tempo do pestanejar de um olho. A mente infinita do todo é a matriz dos universos. O princípio de gênero é manifestado em todos os planos de vida, quer materiais, mentais ou espirituais. Mas, como já dissemos, gênero não significa sexo. O sexo é simplesmente uma manifestação material do gênero. Gênero significa relativo à geração ou criação. Em qualquer lugar, em qualquer plano em que uma coisa é criada ou gerada, o princípio de gênero se manifesta. E isto é verdade mesmo na criação dos universos. Mas não se deve concluir disto que ensinamos a ver um Deus ou Criador macho e fêmea,
esta ideia é um desvio dos antigos preceitos sobre este assunto. O verdadeiro ensinamento é que o todo em si mesmo está fora do gênero, assim como de qualquer outra lei, mesmo as do tempo e do espaço. Ele é a lei de que todas as leis procedem, e não está sujeito a elas. Contudo, quando o todo se manifesta no plano de geração ou criação, os seus atos concordam com a lei e o princípio, porque se realizam num plano inferior de existência, e por conseguinte, ele manifesta no plano mental o princípio de gênero, nos seus aspectos masculino e feminino. Esta ideia poderá causar admiração a alguns de vós, que aprendem-na pela primeira vez, mas todos vós aceitaste-a passivamente nas vossas concepções diárias. Falais da paternidade de Deus e da maternidade da natureza, de Deus o Pai divino e da natureza a Mãe universal. Logo reconheceis instintivamente o princípio de gênero no universo, não é verdade? Mas a doutrina hermética não exprime uma dualidade real. O todo é um. Os dois aspectos são simplesmente aspectos de manifestação. O ensinamento é que o princípio masculino manifestado pelo todo só impede a destruição da concepção atual do universo. Ele projeta o seu desejo no princípio feminino, que se chama natureza, ao mesmo tempo que este último começa a obra atual da evolução do universo, desde os simples centros de atividade até o homem, e subindo cada vez mais de acordo com as bem estabelecidas leis da natureza. Se dais preferência aos velhos modos de expressão, podeis considerar o princípio masculino como Deus, o Pai, e o princípio feminino como a natureza, a Mãe universal, em cuja matriz todas as coisas foram geradas. Isto não é simplesmente uma ficção poética de linguagem, é uma ideia do processo atual de criação do universo. Mas é preciso não esquecer que o todo é um, e que o universo é gerado, criado e existe na mente infinita. Isto vos permitirá fazer uma ideia de vós mesmos, se quiserdes aplicar a lei de correspondência à vossa própria mente e a vós mesmos. Sabeis que a parte de vós que chamais eu, em certo sentido, sustenta e prova a criação de imagens mentais na vossa própria mente. A parte da vossa mente em que é realizada a geração mental pode ser chamada o eu inferior, distinto do eu, que sustenta e examina os pensamentos, as ideias e as imagens do eu inferior. Reparai bem que o que está em cima é como o que está embaixo, e que os fenômenos de um plano podem ser empregados na solução dos enigmas de planos superiores ou inferiores. Será para admirar que vós, os filhos, sintais esta instintiva reverência pelo todo, sentimento que chamamos religião, esta reverência e este respeito para com a mente Pai? Será para admirar que, ao considerar as obras e as maravilhas da natureza, fiqueis dominado por um grande sentimento que tem sua origem fora do vosso íntimo ser? É a mente mãe que vos estreita, como a mãe estreita seu filho ao seio. Não deveis cometer o erro de crer que o pequeno mundo que vedes ao redor de vós, a terra, que é simplesmente um grão de areia em comparação com o universo, seja o próprio universo. Existem milhões de mundos semelhantes e maiores. Há milhões e milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo. E mesmo no nosso pequeno sistema solar,
há regiões e planos de vida mais elevados que os nossos, e entes em comparação aos quais nós, míseros mortais, somos como as viçosas formas viventes que habitam no fundo do oceano, comparadas ao homem. Há entes com poderes e atributos superiores aos que o homem sonhou ser possuído pelos deuses. Não obstante, estes entes foram como vós, e ainda inferiores, e com o tempo vós podeis ser como eles, ou superiores a eles, porque, como diz o iluminado, tal é o destino do homem. A morte não é real, ainda mesmo no sentido relativo. Ela é simplesmente o nascimento a uma nova vida, e continuareis sempre de planos elevados de vida a outros mais elevados por éons e éons de tempo. O universo é vossa habitação, e estudareis os seus mais distantes, a esses antes do fim do tempo. Residis na mente infinita do todo, e as vossas potencialidades e oportunidades são infinitas, mas somente no tempo e no espaço. E no fim do grande ciclo de éons, o todo recolherá em si todas as suas criações. Porém, vós continuareis alegremente a vossa jornada, porque então querereis preparar-vos para conhecer a verdade total da existência em unidade com o todo. E quando estiverdes na metade do caminho, estareis calmos e serenos. Sois seguros e protegidos pelo poder infinito da mente-mãe. Dentro da mente pai-mãe, o filho mortal está na sua morada. Não há nenhum órfão de pai ou de mãe no universo.